Brasil deu um importante passo na luta por um modelo humanizado de atenção à pessoa com problemas psiquiátricos. Foi criada a Lei 10.216, que instituiu a reforma psiquiátrica no país. Para falarmos sobre o que essa reforma tem a ver com a luta antimanicomial, convidamos a psicóloga e psicanalista Liege Uchoa, da equipe de saúde mental do Estado. E para contribuir com o debate, contamos com a presença de João Maria dos Santos, dirigente do Sinteste RN. Bom dia, João. Bom dia, Liege. Bom dia. Bom dia. Como é que nós poderíamos diferenciar, Liege, a questão da saúde mental aqui no Estado e aqui no município de Natal? Bom, eu diria que a gente vive um momento difícil, né? Tanto no município como no Estado, em relação às questões da saúde mental. Eu faço parte do Estado, né? Da Secretaria de Saúde do Estado, da equipe de saúde mental do Estado, e eu diria que, geralmente, a saúde mental ela tem uma característica de ter técnicos, mais do que uma pessoa indicada por indicação política, né? A gente tem um perfil muito mais técnico. E, em função desse perfil mais técnico, a gente tem uma certa independência de posicionamento, de direcionamento, né? Então, eu diria que nós temos bons técnicos, tanto na Secretaria do Estado, como na Secretaria de Saúde Mental do município, com esse perfil de comprometimento com a luta, né, da saúde mental, né? O coordenador atual se chama Adriano Marcos, é um psiquiatra, ele é uma pessoa comprometida também com a luta da causa da saúde mental. Eu fui coordenadora de saúde mental durante 6 anos e as pessoas que conheceram o meu trabalho viu o comprometimento também, a luta, e que a gente consegue ter sempre uma resistência a mais, apesar da diversidade do cenário político, a gente consegue manter a luta pela saúde mental de uma maneira que é sempre crescendo, embora que eu diga que atualmente a gente está num certo marasmo, com uma certa dificuldade de caminhar, mas na medida do possível estamos conseguindo, pelo menos manter o que já vinha. Né? João. Doutora, a exemplo da saúde, que está um caos no Estado, isso se reflete também nas políticas de saúde mental? Sim, claro, né? Assim, todas as dificuldades políticas, né, que tanto o Estado quanto o município eles passam, isso reflete diretamente, né? Por exemplo, o João Machado, que é um hospital que é ligado, né, ligado ao Estado, é um hospital estadual, se essa política, se a organização, se o planejamento dessa secretaria ela vai mal, isso reflete também na organização de um hospital, reflete na rotina desse hospital e, consequentemente, na situação, né, daquele que está lá internado, né, que poderia ter um tratamento mais humanizado, mais digno, né, tendo uma alimentação mais, né, contendo, né, mas eu acho que quando essas políticas elas não estão cumprindo bem, não estão caminhando bem, isso necessariamente reflete, né, sobre a saúde mental, sim. E essa questão da luta manicomial, com essa situação da saúde precária, a participação da família com relação a essa luta antimanicomial, para não deixar a pessoa internada e voltar para o seio da família, é importante? Veja bem, a luta antimanicomial como o próprio nome diz, é uma luta, né, é um movimento. Ele não faz parte necessariamente de uma política do Estado, é um movimento que ela transcende o Estado, transcende os partidos políticos, né, é uma luta, é um movimento social em torno da causa, né, da saúde mental e uma luta de combate ao modelo manicomial. Né? Então, a luta antimanicomial, ela é claramente, como o nome diz, ela é uma luta contra o manicômio, é um modelo manicomial. A palavra manicômio já traz uma coisa ruim para... porque o manicômio, isso, historicamente, né, ele tem uma... Inclusive a luta antimanicomial já veio das condições precárias, né, do manicômio, do asilo, desse modelo asilar de segregação, de isolar o paciente da sociedade, de tratar de uma forma isolada, né, porque saúde mental, o tratamento tem que ser eminentemente na cidade, junto, socializando, né, fazendo com que a sociedade consiga incluir o diferente, né, porque o diferente que eu digo assim, porque cada sujeito ele tem a sua diferença. Né? E aí a gente percebe a sociedade uma tendência a qualquer diferença ela ser muito segregada, tolhida, deixada de lado.
né, o maluco, é o doido, quer dizer, não cabe, né? Então a gente tem uma sociedade ainda muito intolerante em relação a isso. E a luta antimanicomial, ela é uma luta que tensiona, inclusive, o próprio Estado para que ele cumpra e se direcione também nesse caminho do combate ao manicômio, né? Então, a luta antimanicomial, ela também tensiona o Estado. E, às vezes, o Estado, às vezes, na sua morosidade, na sua, né, às vezes, dificuldade de gestão, não vai adiante nisso que a reforma psiquiátrica preconiza, que é o desmonte gradativo do manicômio, né? Então, o Estado tem dificuldade, e aí a luta antimanicomial tensiona e provoca o Estado para que ele cumpra e vá adiante nesse projeto de lutar contra o manicômio. Então, é importantíssimo, porque a sua pergunta foi, é importante esse movimento da luta manicomial? Qualquer movimento é muito importante, né? E esse da luta manicomial, a gente percebe como ele é provocativo, como tensiona, como exige da gestão, que olha, vamos aí, ó, as coisas estão caminhando devagar, né, e lutam, vai para a praça familiar, vai para as ruas, né, vão para as ruas os usuários, que é um movimento que convoca todos os atores, né, que estão envolvidos nessa questão e que provoca mesmo um movimento, um acordar, um alerta, né, e eu acho muito importante mesmo. João. Não seria, de certa forma, até cômodo para o Estado, porque essa luta antimanicomial, ela visa também o não internamento do portador de problemas psiquiátricos. Mas nessa visão, o Estado não estaria se beneficiando disso e não estaria, porque normalmente essa política, ela também ela atinge muito mais a classe pobre, porque os ricos eles têm condição de ir para casa, para spa, para clínicas psiquiátricas de alto nível. Mas o pobre que não tem essa condição de dar uma boa assistência, e se ele não tem essa condição em casa, se desaparece esses mecanismos, como seria essa vivência a partir de então? Tá. Olha só, primeiro há uma diferença entre anti-manicômio, né, contrário ao manicômio e contrário à internação, né? A internação ela é prevista, sim, há casos que é necessário a internação. Agora, essa internação não precisa ser no manicômio, né? A nossa luta dentro do Estado, dentro do município, a luta da reforma psiquiátrica, é que se aquela pessoa que está sofrendo de algum tipo de transtorno, de dificuldade, de uma crise, né, uma crise, uma coisa mais séria, ela precisa muitas vezes de internação, como qualquer outra problemática que se agrava, precisa da internação. Mas essa internação, que o modelo da reforma psiquiátrica e a partir da Lei 10.216 preconiza, é uma prioridade que essa atenção seja uma atenção nos serviços substitutivos, né, nos CAPs 3, né, que tem leito, nos CAPs 24 horas, que tem leito, né, de acolhimento, que seja dentro do hospital geral, né, que dentro de um hospital geral tem os leitos, que não precise de haver uma especificidade, de se criar um hospital especial para o transtorno, mas que a problemática do transtorno mental ela aconteça dentro das instâncias, onde a crise é atendida para todos os problemas. Você não precisa criar um hospital especial para poder internar. Por isso que às vezes há um tensionamento em relação a isso. Há um conjunto de profissionais que defendem a perpetuação do modelo hospitalar para isso, e um conjunto de outros não, que a gente aceita sim a internação, né? Às vezes a internação é necessária, mas não dentro de um hospital psiquiátrico, dentro desse modelo asilar, dentro dos CAPs 3, dentro do hospital geral. Não saia daí, no próximo bloco falaremos sobre a Política Nacional de Saúde Mental. Nós voltamos em um minuto. De volta com o programa Diálogo Plural, que conversa hoje com a psicanalista Lia Juchoa e com o dirigente do Sinteste RN, João Maria dos Santos. Qual seria a diferenciação que a gente poderia diferenciar? No passado, digamos assim, que os leprosários foram também um grande exemplo de segregação.
né, que hoje está completamente diferente. Há um tratamento mais específico com as famílias. E poderia se atingir também esse objetivo com essa luta antimanicomial e com a reforma, com a lei, né, com a reforma psiquiátrica de 2001? Quer dizer, no campo da saúde, eu diria que esse é digamos, é a terceira força segregativa de assistência que não conseguiu vencer ainda, dar esse passo em relação a um modelo mais humanizado, né? A gente conseguiu isso em relação à questão da tuberculose, conseguiu isso em relação aos leprosários, mas em relação aos transtornos mentais, você vê que tanto um portador, né, da hanseníase como do vírus da tuberculose, eles conseguem ser tratados, né, num posto de saúde, né, eles conseguem circular livremente. Eles não saem do convívio familiar. Não saem, né? Não saem. Mas com relação ao transtorno mental, há todo um estigma, né? Há um certo preconceito de dizer que essas pessoas elas são perigosas para a sociedade. Então, se elas representam um perigo, elas precisam ser isoladas para não deixar que a sociedade corra um risco. O que eu diria sobre isso é que, se você dá o tratamento devido, né, se você realmente acompanha e leva a sério, como foi levado a sério em relação à tuberculose, como foi levado a sério a hanseníase, a gente consegue vencer esse preconceito e fazer com que as pessoas comecem a se tratar mais cedo. E isso não se torna um problema grave, porque esses problemas que a gente vê, fulano tal matou em série, né? Quer dizer, mas você não vai acompanhando a história, o que é que a sociedade mesmo não fez por essa pessoa. Não tratou, não olhou, né? Não acolheu, não observou, foi deixando de lado. Não, porque... Isso seria o último estágio, por exemplo, essa violência. Exatamente, é a última alternativa que às vezes o sujeito encontrou para vencer todo o preconceito, né? Eu acho que isso, em se tratando de transtorno mental, se você vai isolando e deixando de lado, que às vezes a família deixa de lado, a sociedade deixa de lado, a escola deixa de lado, os amigos deixam de lado. Quer dizer, uma pessoa que vai se estruturando numa conjuntura dessa, ela vai criando dentro de si digamos, uma revolta, ao ponto de, em algum momento, ela fantasiar que a alternativa que ela tem é destruir quem está destruindo, quem a coloca nesse lugar. Então, eu digo que quando isso acontece, isso não aconteceu naquele segundo. Isso é uma história, né, que vem gradativa e que, quando isso acontece, a gente tem que se perguntar o que é que a sociedade não fez por esse sujeito, ao invés de condená-lo, ao invés de dizer que ele é perigoso, né, mas o que é que nós não fizemos, né, o que é que às vezes a família não fez, o que é que a sociedade não fez, o que é que as instâncias, né, que deveriam cuidar dessa pessoa não fez. Essa é a pergunta. Eu tendo a pensar assim. João. A senhora acredita que mudando essa forma de abordagem, ou seja, tratando os pacientes com problemas mentais como qualquer outro paciente com uma patologia que são tratados nos hospitais gerais, como seria esse internamento? Como conciliar, por exemplo, um paciente psiquiátrico com um paciente operado, por exemplo? Tem como? Porque... Tem. Por exemplo, a gente tem, para quem tem dificuldade de entender esse modelo, por exemplo, pode ir ao Hospital Onofre Lopes, que hoje no Onofre Lopes, na parte da clínica médica, existem 6 leitos. Dentro da clínica, de outras clínicas, existem 6 leitos, né, 3 masculinos e 3 femininos, no finalzinho do corredor do Onofre Lopes, justamente dentro de um hospital geral, 6 leitos psiquiátricos, onde essas pessoas são tratadas junto com outros quadros. Tem divisórias, como todos os outros têm, e ficam lá sendo atendidos. Às vezes tem dificuldade, mas é uma atitude importantíssima, porque você vê que isso eu já observei, visitando o UOL, e você vê outros pacientes cuidando também daquele, falando com ele, né? Então, isso é uma forma de não segregar, porque se a sociedade segrega, você está dizendo para a sociedade que um sujeito desse tipo ele é perigoso. E aí as pessoas passam culturalmente a considerar isso dessa maneira e não se aproximam, ficam com raiva de estar perto. Né? E não quer dizer que um paciente que tenha um outro problema não possa ter um surto psicótico.
Como é que eu não entendi? O não quer dizer que um paciente que esteja sendo tratado, por exemplo, isso acontece muito com pacientes com problemas hepáticos, ele pode ter um surto psicótico também. Porque às vezes o que acontece no hospital geral é que se aquele paciente entra e ele tem um histórico de transtorno mental e o hospital fica sabendo, ele recusa, mesmo que o paciente chegue com um problema clínico. Ele é um paciente que tem uma história de transtorno mental, mas o problema dele não é de transtorno. Ele chega ao hospital com um problema clínico. Quebrou uma perna, né, quebrou um braço, um problema hepático, como você está dizendo. E o que acontece? Por ele vir com um histórico de transtorno mental, aí o hospital não quer acolher porque tem medo, vai trazer problema, vai... E aí o que é que faz? Manda, retorna para o João Machado. O João Machado faz o quê se lá não é hospital clínico? Então, às vezes, fica um paciente com uma perna quebrada esperando a boa vontade de algum que acolha no hospital geral. Quer dizer, se você tem políticas públicas que diz é para ser assim, isso é uma decisão política de um gestor, é para ser assim. Então, culturalmente as pessoas vão aprendendo que seja assim, né? Então tem uma responsabilidade política nisso, de decisão política para que isso aconteça. E até então a gente não encontrou um gestor assim corajoso o suficiente para dizer vamos fazer as políticas do jeito que precisa ser feito dentro do campo da saúde mental. E aí é uma luta, né? É uma luta. Dentro dessa política, eu poderia citar, por exemplo, como um trabalho com a tuberculose, com a hanseníase, foi feita muita propaganda educativa para que a sociedade também pudesse aceitar. E a gente não vê, por exemplo, na área da doença mental e psicológica, a gente não vê uma política pública relacionada a isso. Ainda falta essa política pública de educação da sociedade para receber essas pessoas. Eu acho que a gente precisaria, preciso que a gente reconheça que tem muito, que já tem, que tem essas tentativas. Recentemente, né, passou na televisão toda uma discussão voltada para esse tema. Agora, o que eu observo é que parece que é um tema que não dá muito ibope, não dá muita mídia, né? Então, em função disso, né, há um certo silêncio sobre isso. E a própria mídia, às vezes, quando aborda de forma preconceituosa também, reforça a segregação, aí isso não ajuda. Então, quando vem a notícia, quando você coloca na mídia que a política da saúde mental é uma política que prioriza um modelo que não é hospitalar, isso não é bem-vindo, né? Isso é uma política que é meio antipática, mal recebida muitas vezes, né? Então a gente luta com isso, a gente luta também com essa variável aí, que aquilo que a gente tem para divulgar e para dizer que há de mais interessante é uma recusa ainda de um conjunto de pessoas em relação ao que ela é, né? Mas eu diria que a gente precisa usar um pouco mais. E aí para isso que eu acho que a luta antimanicomial é um movimento que precisa também fazer um pouco mais de barulho nesse sentido, né? Barulho no bom sentido. Vamos agora para um breve intervalo, não sai daí. No próximo bloco continuaremos falando sobre a luta antimanicomial e a atenção à pessoa com problemas psiquiátricos. Voltamos em um minuto. Estamos de volta com o programa Diálogo Plural, que conversa hoje com a psicóloga e psicanalista Lia Juchoa e com João Maria dos Santos, dirigente do Sinteste RN. Há com relação até uma relação entre problemas psicológicos, psiquiátricos e outras doenças, por exemplo, quando acontece com o álcool, com pessoas, tende-se muito a levar para essa área do problema psicológico, psiquiátrico? Eu diria que... Tem alguma associatividade entre algumas doenças e o problema psiquiátrico? Como é que eu diria? Eu acho que porque você colocou aí álcool e colocou problemas psiquiátricos, para a gente separar um pouco. E às vezes a gente fica pensando que que um transtorno mental, ele é consequência do uso da droga, né? Da droga. Há uma certa concepção, isso são concepções de que se você faz uso... Eu diria assim que muitas vezes o uso do álcool é uma consequência do transtorno. Na minha clínica, eu sempre observo que a saída para o álcool é já uma consequência do fato de a pessoa estar vivendo situações difíceis, situações problemáticas, e ela caminha para o uso, né, de um álcool, de uma outra droga, justamente em consequência do problema que ela tem. Na clínica também tem pessoas que têm uma estrutura subjetiva mais psicótica
e que a saída, às vezes, é justamente usando o álcool, né? Que ela fica, amortiza um pouco e tal, e aí, às vezes, a tirada abrupta da droga faz ela entrar em surto. Então, por isso que é preciso um cuidado. Quando você está fazendo um manejo clínico, você conhecer um pouquinho ou não diria um pouquinho, é um certo cuidado meu, mas precisa conhecer, ter um certo diagnóstico estrutural da subjetividade daquela pessoa, porque você pode preconizar uma abstinência, né? Como é muitas vezes o tratamento, é o tratamento pela abstinência, e aí a consequência disso é que a pessoa entra num surto franco. Às vezes faz passagem ao ato, quer matar alguém ou se matar, justamente porque foi tirada de uma maneira abrupta uma substância que era minimamente o que às vezes sustentava aquela pessoa ali dentro das escolhas dela na vida, né? Então, eu diria que hoje falta, dentro do campo da saúde mental, uma compreensão mais da clínica. Há um certo preconceito com a clínica, né? Como se a clínica fosse uma coisa só individual, né? Pequeno burguesa, no sentido de, né, que só faz, não tem uma percepção de que a sociedade também interfere no problema do adoecimento, né? E não é isso, né? A clínica que, inclusive, a gente defende é uma clínica ampliada, é uma clínica que você também compreende que o social, o mundo contemporâneo, ele também fomenta problemas, né? Então, a gente tem hoje sintomas que é do contemporâneo. O uso abusivo do álcool é um sintoma contemporâneo, a anorexia, né, que a gente não via em outro tempo, né? A gente vê nessa sociedade de consumo, que instiga as pessoas ao consumo. Então, você tem problemas que é do contemporâneo também. Então, quando se fala clínica, se fala numa concepção ampliada mesmo, de entender que o mundo interfere na subjetividade das pessoas e no adoecimento das pessoas. Então, às vezes eu acho que falta essa compreensão de querer dizer, de olhar para aquele sujeito e compreender se trata de uma estrutura neurótica, se trata de uma estrutura psicótica, uma estrutura mais perversa, né? A psicanálise trabalha com essa concepção de diagnóstico estrutural, de modo que a gente consegue, numa entrevista, entender se aquela pessoa está mais, né, dentro de uma montagem subjetiva mais neurótica, uma montagem subjetiva mais psicótica ou perversa. E a direção do tratamento, ela varia. Se você está dentro de uma montagem estrutural neurótica, o caminho do tratamento vai assim, né? Da psicose vai por outro. Então, você precisa conhecer para poder dar o melhor direcionamento. E eu percebo que isso, às vezes, ainda é uma dificuldade das pessoas estarem mais capacitadas para essa área. Mas, doutora, a senhora, diante de toda essa contextualização, a melhor forma de abordagem para tratamento é manter esses pacientes junto com a família. Junto com a família. O que a gente mais preconiza é justamente, por isso que os centros de atenção psicossocial, eles acolhem e também tratam a família, né? Que é diferente do modelo asilar e do modelo hospitalar, que esse tratamento da família, ele é diferente, não acontece, até acontece algumas reuniões e tal, mas eu acho que o CAPS, ele tem essa vocação maior de tratar também a família, porque a família, ela também sofre, né? A família, ela sofre junto com aquele problema, ela não sabe muito bem como conduzir aquela situação. Então, é preciso que o CAPS tenha essas reuniões com esses familiares, acolhendo também a estrutura daquela família, porque se não trabalha com a estrutura da família, aquele paciente que é trabalhado em um CAPS, ele volta para aquela estrutura familiar, aquela família recusa, nega, ou trata mal, ou é indiferente, aí volta, aí há toda uma reincidência. Muitas vezes é a própria causadora do problema. Justamente, às vezes não é por intenção só, né? Não é porque a família seja má, a família, mas é porque a história, a contingência daquela família faz com que ela tenha dificuldade mesmo de tratar, não é só por maldade, digamos assim. Sim. É que às vezes ela tem dificuldade mesmo. Então, o CAPS acolhe, ouve essa família, ouve as fantasias que aquela família tem sobre aquele problema, as dificuldades, né? Isso acontece 100%? Não, né? Ainda há uma dificuldade desses serviços fazer o trabalho familiar como deveria. Mas eu digo que é um ponto essencial, fazer visita domiciliar. O paciente não pode vir ao CAPS, o CAPS vai até aquela família. Recentemente, diria que há uns 2 meses, a gente fez um trabalho disso que me emocionou muito, que foi justamente o CAPS 3 Leste, foi fazer um atendimento de um sujeito que estava precisando de atendimento, mas ele não conseguia sair de casa.
Ele tinha dificuldade, ele tinha pânico para sair de casa, todo um drama mesmo para sair de casa. Então, como é que ele ia até o serviço? Se o pânico dele, a dificuldade dele, o limite dele era justamente sair. O que é que o CAPS fez? Foi a psicóloga, o psiquiatra e fez a visita, passou o medicamento. E aí vocês poderiam me perguntar, isso é uma constância? Não, ainda não é, certo? Mas está lá a semente do que é possível. Bom, nosso programa vai terminando, né? O tema é muito bom, muito interessante. Gostaríamos de agradecer a psicanalista e psicóloga Léa Uchoa. 30 segundinhos para as considerações finais. Eu aproveitaria esse momento para pedir às pessoas que estão nos assistindo para olhar com um pouco mais de cuidado a questão da saúde mental e toda vez que uma pessoa entrar em crise, não pensasse logo automaticamente em hospital psiquiátrico, mas que pensasse, num primeiro momento, nos CAPS 3, né, no CAPS 3, a gente ainda tem um CAPS só aqui em Natal, muito pouco, mas está aí no nosso projeto ampliar isso, então eu diria que pense no CAPS 3, o CAPS 3 Leste, que fica justamente ali, em frente à Escola de Enfermagem Ana Nery, então que as pessoas procurem se dirigir aos dispositivos de serviço substitutivo antes de levar já para um hospital psiquiátrico. Essa seria a minha mensagem desse tema da luta antimanicomial, que é justamente evitar o manicômio o máximo possível. Né? João, 5 segundos. Agradecer mais uma vez a participação neste programa, agradecer a doutora por ter aceitado o nosso convite. E vamos continuar a nossa luta. Se você quiser mais informações sobre o diálogo plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é o @sintestrn, no nosso site, que é o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página no Facebook, que é o facebook.com/sintestrn. Agradecemos a sua companhia e até o próximo sábado.